Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos meditar hoje em apenas um versículo do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 35. E diz assim: E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Esse versículo está falando de Jesus. Eu vou repetir. Fala que Jesus, e tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Esse texto bíblico registra um dos momentos mais dramáticos e decisivos do ministério de Jesus. Naquela noite, no Getsêmani, o mundo espiritual estava em polvorosa. O diabo, que sempre andou no rastro de Jesus, ele reuniu todo o seu séquito, todos aqueles que estavam a seu serviço, e investiu furiosamente contra Jesus, com a intenção de fazer com que ele parasse, com que ele recuasse, com que ele desistisse da cruz. Jesus já tinha sido tentado no deserto, todos nós conhecemos essa passagem, não é? Nós temos inclusive filmes a respeito da tentação de Jesus. E se Jesus tivesse cedido àquela pressão, teria sido a maior tragédia da humanidade, a maior tragédia no mundo espiritual, porque o plano de Deus para a nossa salvação teria fracassado. E nós estaríamos todos perdidos, sem qualquer chance de nos aproximarmos ou de nos reaproximarmos de Deus. Mas para nossa alegria, para o gozo das nossas almas, nós podemos ler na Bíblia e nós podemos ver que Jesus não parou, Jesus não desistiu, Jesus não recuou diante da cruz. Muito pelo contrário, Jesus deu um passo mais adiante. Jesus deu um passo mais à frente. Ele foi um pouco mais adiante. E nesse passo à frente, ele chegou até a cruz, aonde ele esmagou a cabeça do seu inimigo, ele cravou a cédula ou a dívida que era contra nós, que existia contra nós, ele pagou a nossa dívida e lá na cruz ele ganhou a minha e a sua vida. Lá na cruz ele ganhou a minha e a sua vitória. Você que hoje pensou em desistir, você que hoje pensou em jogar tudo para o alto, Jesus está falando para você: vá um pouco mais adiante. Você que hoje pensou nisso, espere mais um pouquinho. Lá na cruz, ele aniquilou os principados e potestades. Lá na cruz, ele expôs publicamente e triunfou sobre eles para nossa alegria e nossa felicidade. Se Jesus, como homem, mas sendo Senhor e Mestre, naquela terrível noite, quando ele sentiu solidão, quando ele sentiu pavor, quando ele suou sangue ao orar, ao agonizar diante do Pai, mesmo assim, ele foi um pouco mais adiante. Eu e você, como discípulos dele, não podemos de forma alguma desistir ou recuar. A Bíblia diz que Jesus nos deixou as suas pisaduras para que nós andássemos por elas. Jesus nos deixou o seu exemplo e, portanto, quer nas lutas, quer nas provas, aconteça o que acontecer, na saúde, na doença, na bonança, na tempestade, empregado, desempregado, sendo honrado, desprezado, com dinheiro ou sem dinheiro, nós temos que dar um passo à frente. Temos que ir um pouco mais adiante, porque Deus não tem prazer na pessoa que, por qualquer motivo, por qualquer dificuldade, por qualquer artimanha do inimigo, para na sua caminhada cristã.
recua, desiste, larga a sua cruz e desiste de tudo. E diz, eu não quero mais, basta. Deus não tem prazer nisso. Ele quer que nós avancemos. Lá em Hebreus, o escritor diz assim, o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Uma certa ocasião de seu ministério aqui na terra, Jesus chamou algumas pessoas para segui-lo. E cada uma delas apresentou uma desculpa. Jesus disse, aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Quando eu abro a Bíblia, eu posso observar que Deus, em tempo algum, em circunstância alguma, disse ao servo seu, ao seu povo, que eles deveriam parar, recuar, desistir, que não tinha nenhum sentido prosseguir. Não. Deus sempre ordenou ao seu povo que avançasse. Está escrito lá em Miqueias capítulo 2, versículo 10. E Deus dá uma ordem. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Por causa da corrupção que destrói grandemente. Quando nós pensamos nisso, que a ordem de Deus é para nós irmos um pouco mais adiante, Deus nos leva ao capítulo 14 do livro de Êxodo. Lá nós vamos encontrar o povo de Israel acampado em Piairote, em frente ao Mar Vermelho. Aquele povo havia saído do Egito não havia muito tempo. E agora estava ali parado, descansando. De repente eles olharam para trás e viram a poeira dos carros e cavalos do exército de Faraó. Quando o povo viu aquilo, se assustou. O povo temeu e tremeu. Então eles foram a Moisés, que era o líder, e disseram para eles, Moisés, será que não havia sepulcros suficientes no Egito? Você nos tira de lá para que nós morramos aqui no deserto? Porque eles olharam para frente e só havia o mar. Olharam para trás e vinha Faraó com seus carros e cavaleiros. Eles estavam certos de que iam ser pegos pelo exército de Faraó e que iam ser mortos. Ou então queriam voltar novamente para aquela terra de servidão. Mas Moisés, que confiava no Deus Todo-Poderoso, no Deus que pode todas as coisas, no Senhor dos Exércitos, naquele que nunca perdeu uma batalha e jamais perderá, estava calmo, sereno, tranquilo, olhou para eles e disse, estai quietos e vede o livramento que o Senhor vos fará hoje. Porque os egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês irão ver, porque o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Nós temos um Deus que peleja por nós. Nesta guerra espiritual, nós não estamos sozinhos. Quanto maior for o exército dos inimigos, mais Deus nos diz, nesta peleja, você não tem que pelejar, eu vou pelejar por você. Um dos textos mais lindos da Bíblia está em Isaías 64. Às vezes você está cansado, mas você tem que saber que a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. A sua luta é espiritual. Às vezes você se cansa tanto porque quem luta contra você não é só o seu chefe, não são apenas pessoas. É uma guerra espiritual. E a existência do mundo espiritual já está provada cientificamente. E diz assim Isaías 64:4. Desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus como este, que trabalha por aqueles que nele esperam. Você espera em Deus? Ele trabalha por você. Você espera nele? Ele está trabalhando por você agora. Vá um pouco mais adiante. Mas aí você pode dizer, mas Mara, eu não posso dar um passo mais adiante, porque eu não tenho para onde ir. Eu estou numa situação sem saída. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer da minha vida. Talvez você esteja vivendo o momento mais difícil da sua vida. Quem sabe você esteja mesmo sem saída. Você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás e só vê
Deus. Ele está dizendo: meu servo, minha serva, meu filho, minha filha, não pare, não recue, não desista, marche, caminhe. Dê um passo à frente, vá em frente, eu vou com você, eu vou te mostrar a saída. Eu sou o teu Deus, eu vou te ajudar, eu vou te dizer o que fazer. Se é ir para a direita ou para a esquerda, mas ande mais um pouquinho e eu vou te dar a solução. Eu posso te ajudar, eu vou te abençoar. É só você ir um pouco mais adiante e eu vou mostrar a você o que fazer. E Moisés, depois que disse essas palavras de confiança e esperança, que lemos lá em Êxodo 14, ele foi clamar a Deus. A Bíblia não diz quanto tempo Moisés clamou a Deus. Existem momentos nas nossas vidas em que nós podemos dobrar os joelhos ou clamar sentados, em pé ou até deitados. Mas há momentos e situações em nossas vidas em que as coisas estão tão difíceis que não dá tempo da gente clamar por muito tempo. Só dá tempo da gente pedir ajuda aos céus rapidamente. Eu sei que Moisés não tinha muito tempo, porque o exército de Faraó estava chegando. A resposta de Deus ao clamor de Moisés é emocionante. Ele disse: por que clamas a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marchem. Em outras palavras, Moisés diz para eles que não fiquem parados, que não recuem, diz para eles não desistirem, diz para eles que eles devem continuar. E Deus disse a Moisés: e tu, Moisés, estende a tua vara sobre o mar e divide-o para que o povo de Israel passe pelo meio do mar a pé enxuto. Esta é a ordem de Deus para mim e para você. Você chegou aqui desanimado, chateado, veio aqui dizendo: Deus, eu preciso de uma palavra hoje, e a palavra que Deus tem para você hoje é essa: continue, não pare, não recue, não desista, vá em frente, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Vá um pouco mais adiante. Amém. E Moisés veio, estendeu aquela vara sobre o mar, e diz a palavra de Deus que Deus mandou um vento oriental. E à medida que o vento começou a soprar, as águas começaram a se mover e o mar começou a se abrir. Esse é o vento que abre a porta onde não há porta, abre caminho onde não há caminho. Esse é o vento que Deus prepara para o seu povo. Esse vento está soprando aqui hoje a teu favor. Eu creio que com os olhos espirituais eu posso ver Deus abrindo caminho aonde não há. Você não está enxergando um caminho, mas Deus pode fazer com que pode abrir um caminho aonde não existe um caminho. Quando uma pessoa está em dificuldade, ela pensa que vai encontrar ajuda em muitos lugares. E às vezes, há certos lugares que a pessoa vai, como certos centros, e as pessoas dizem: não, você tem que fazer um trabalho para abrir os seus caminhos. E aí manda você comprar um monte de coisas. E aí você tem que pagar para elas abrirem os seus caminhos. Mas hoje, você não vai pagar nada. Você não precisa acender vela, você não precisa matar galinha, você não precisa matar bode, você não precisa fazer oferenda, porque o vento de Deus que sopra aqui nesse lugar é o vento que abre o caminho para você. Amém. E Ele abre o caminho de graça, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Amém. As águas estão se movendo e Deus está agindo em seu favor. Há um mover de Deus nesse lugar, e as águas que Deus move em seu favor são para abrir as coisas para você. Amém. Voltando a Moisés e ao povo de Israel, o vento soprava e de repente apareceu terra seca. De repente se formou um caminho de terra seca no meio do mar. As pessoas perguntam: por que é que você, quando prega, sempre diz, a Bíblia diz isso? Porque a palavra de Deus, ela é pura e verdadeira. Amém. Não tem conto de carochinha, não tem conto de fadas. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Eu fui liberta da minha tristeza, eu fui liberta dos meus complexos por essa palavra.
Essa palavra me libertou. Foi por causa dessa palavra que eu ergui a minha cabeça. Foi essa palavra que me libertou dos meus medos. Essa palavra fez com que eu me tornasse uma pessoa melhor. Essa palavra fez com que hoje eu seja uma pessoa livre. Essa palavra fez com que hoje eu me tornasse uma pessoa feliz. Essa palavra me libertou de tudo o que me acorrentava. É essa palavra que faz com que eu possa cantar: livre estou. É essa palavra que faz com que eu creia no dia de amanhã. As águas se fizeram parede à direita e à esquerda. Não há engenheiro, não há tecnologia do século 21 que consiga fazer um mar virar parede de água. Não há nada que possa fazer isso, mas Deus transforma. Deus faz a água do teu problema, que poderiam até, esses problemas que poderiam te engolir, que poderiam te afogar, Ele faz com que essas águas virem parede. Sabe para quê? Para você avançar, para você passar, para você não desistir, para você ir um pouco mais adiante. Amém. Você que está hoje dizendo: mas o que vai ser de mim? Vá um pouco mais adiante, confie nele, acredite nele. Amém. E quando o povo de Israel viu as águas formarem parede à direita e parede à esquerda, eles entraram. Quando eles entraram, o anjo do Senhor ia à frente do povo e passou para a retaguarda. A coluna de nuvem que ia à frente do povo passou para trás. Agora você imagina o que o inimigo tinha pela frente: o anjo do Senhor e a coluna de nuvem. Quando você vai andando, o inimigo tenta te acompanhar. Ele quer te pegar. Se ele pudesse, ele te destruiria. Mas quando ele vem, ele encontra o anjo do Senhor e a coluna de fogo que te guarda. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém. Durante toda a noite, a palavra de Deus diz que um não encontrava o outro. Só Deus faz isso. O povo de Deus ia a pé, os soldados de Faraó iam em carros e cavalos e eles não alcançavam o povo. Você já pensou você andando a pé e atrás de você o inimigo com carros e cavalos e não alcançava você? Isso aconteceu com o povo de Israel. Os inimigos nunca os alcançavam. Isso é uma alegoria. É Deus dizendo para você que o teu inimigo não te alcança. O teu inimigo espiritual, ele não te alcança, porque Deus não permite. E a Bíblia diz que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. O exército de Faraó chicoteava os cavalos para que corressem mais, mas eles não conseguiam chegar perto do povo de Israel. Em Êxodo 14 diz que Deus fez-los andar dificultosamente. Enquanto os egípcios iam colocar roda e apertar parafusos, o povo de Israel dava um passo à frente. Era Deus trabalhando por eles. E Deus trabalha por você hoje. Você pode não estar vendo agora, mas Deus está trabalhando por você. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando por você. Ele está desmantelando e desfazendo as arapucas dos seus inimigos para que elas não te atingem. Deus está te dando livramento, está dando livramento àqueles que você ama. Deus está curando pessoas que você ama. Você ora e Deus está dando livramento a eles. O povo de Israel já ia longe, porque nós estamos sempre à frente dos nossos inimigos. O povo de Israel ia longe, mas quando o exército de Faraó chegou ao mar, Deus mandou um vento que fecha. Para quem crê, é vento que abre. Mas para aquele que te persegue, para o teu inimigo, é vento que fecha. Para você, Deus manda óleo e promessa sobre a sua cabeça.
unção e graça, mas para o seu inimigo é vento que fecha. Aí quando Deus chamou o vento que fecha, o mar foi voltando ao seu normal, e o exército de Faraó olhou para trás, e quando viram o mar se fechando, eles caíram na realidade e gritaram: o Senhor peleja por eles. Amém. Quando os cavalos e cavaleiros de Faraó quiseram voltar, eles foram engolidos pelas águas do Mar Vermelho. Enquanto eles boiavam na água das águas do mar, carros, cavalos e corpos dos egípcios, lá do outro lado do mar, o povo de Deus cantava. O povo celebrava aquela vitória. Naquele momento aconteceu algo ali que nos chama a atenção. E é uma advertência e uma exortação para todos nós. Se eles não tivessem ido um pouco mais adiante, nada disso teria acontecido. Naquele momento, Miriam era uma serva de Deus. E a alegria daquela mulher era tão grande que ela disse: eu vou comemorar tocando tamboril. Está lá em Êxodo 15. Ela tocou e dançou. Sabe quantos anos tinha Miriam? Quando ela atravessou a pé todo o Mar Vermelho, 99 anos. Mas a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém. Ela esperou pela promessa, ela tinha 99 anos. Espere em Deus. Amém. Espere em Deus. Se você não for um pouco mais adiante, você não vai viver o que ela viveu. Você não vai viver a alegria de ver a promessa realizada. Tem gente no mundo com 20 anos que anda encurvado, arrasado, de cabeça baixa, mas tem gente de cabelo branco que pula, grita, canta e dá glória a Deus. Ande como Miriam, vá um pouco mais adiante e você também vai cantar e dançar como ela. Glorifique a Deus como Miriam em sua vida. Alegre-se, vá um pouco mais adiante. De onde você está agora, você pode não estar vendo, não estar enxergando o que Deus vai fazer na sua vida, mas a verdade é que o povo de Israel atravessou o mar porque não parou. Não pare, acredite, vá um pouco mais adiante. Amém. Tem gente aqui debaixo de uma nuvem, mas Deus te diz que você não está sozinho. Vá um pouco mais adiante, porque Ele vai transpor esse mar com você, e lá do outro lado você vai cantar e dançar como Miriam. Faça como Jesus, vá um pouco mais adiante. Quantas pessoas aqui hoje querem ir um pouco mais adiante em sua vida espiritual, em orar? Dê um passo mais à frente, confie nele, não desista. Eu sei que você vê hoje e o que você vê parece que não é bom, mas confie nele, vá um pouco mais à frente, Deus vai te surpreender. Jesus foi um pouquinho mais adiante e Deus deu a ele um nome que é acima de todo nome. E ao ouvir o nome dele, todo joelho se dobrará. Se Jesus não tivesse ido um pouco mais adiante, se ele tivesse desistido da cruz, ele não teria um nome que é acima de todo nome. Vá um pouco mais adiante. Porque um pouco mais adiante, o cenário da sua vida vai mudar completamente. Amém. E Deus vai cumprir a promessa que Ele fez a todo aquele que crê nele. Você crê nele? Deus trabalha por você. Amém? Jesus querido, muito obrigado, Senhor. Nós cremos, Senhor, que não há um Deus, Senhor, como Tu, Pai, que trabalha por aqueles
que em Ti confiam. Amém, Jesus. Senhor, nós queremos confiar em Ti, Senhor. Nós queremos confiar, Senhor, que se formos um pouco mais adiante, vamos dançar e cantar como Miriam, Senhor. Vamos dar brados de júbilo, Senhor. Vamos Te louvar, engrandecer o Teu nome, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Obrigada, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, possa ficar fixada dentro de nós. Te agradecemos em nome de Jesus.